Senador Marcos Rogério, mais uma vez atendendo aqui a Jovem Pan. Tudo bem, senador? Bem-vindo, como sempre. Muito bom dia a você, Tiago. Bom dia, Adriana, o ouvinte da Jovem Pan. Um prazer participar novamente com vocês. Bom, senador, o senhor achou o que dessa decisão da cúpula da CPI de cancelar essa cariação? Eu sei que o senhor já vinha até criticando essa possibilidade, o que isso traria de informação nova à CPI, mas agora essa oficialização de que não haverá mais essa cariação. A CPI está sem rumo, senador? Faz tempo. Veja, eu acho que seria mais um daqueles momentos com absoluta perda de tempo e um embate que não vai levar a nada, não vai acrescentar nada. Veja, você tem, para uma cariação, você tem um requisito prévio, que é ter ouvido, né, os dois confrontados, né? Nesse caso, houve, né, o depoimento do senhor Luiz Miranda, deputado federal, mas nunca houve o depoimento do deputado e hoje ministro Onyx Lorenzoni. Então, uma acariação nesse momento seria algo até atípico, né, sem dizer que não acrescentaria nada ao processo investigativo propriamente dito. Acho que foi uma decisão sábia do presidente Omar Aziz, né, de priorizar outros depoimentos que aí sim podem trazer esclarecimentos importantes para a CPI. Senador Marcos Rogério, agora as perguntas dos nossos comentaristas, começando por Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Senador, bom dia. É aguardado para hoje também o depoimento do auditor do TCU, daquele rascunho que o Bolsonaro teria citado e que, segundo o auditor, foi adulterado depois de passar por ele, inclusive. Preocupa o senhor a possibilidade de que o presidente esteja assessorado ou esteja ele mesmo passando informações intencionalmente falsas à população? Olha, Joel, primeiro que, assim, essa história do auditor do TCU, né, ganhou as manchetes dos jornais, o destaque da mídia, né, e até um desmentido do próprio tribunal, né, em razão de um relatório que ele teria feito apontando que metade, né, dos óbitos de 2020, né, seriam em decorrência de outras causas e não relacionados diretamente à Covid-19. Isso a partir de uma pesquisa, enfim, uma espécie de relatório paralelo dentro do TCU. Eu acho que hoje é uma boa oportunidade para a CPI, né, aprofundar esse tema com o técnico, ver o que foi levantado, como foi, né, que tipo de estudo foi esse, que base de dados foram essas, né? O presidente da República recebe muitas informações, né, e talvez diferente de outros ex-presidentes, o presidente Bolsonaro ele é muito pragmático, ele é muito espontâneo, né, e às vezes, né, colhe uma informação e repassa essa informação sem adotar todos os filtros antes, né? Eu não vou dizer que essa informação seja baseada num fake news, porque eu acho que não é disso que se trata. Eu acho que aqui nós temos informações importantes que precisamos levar em consideração durante a oitiva de hoje. Mas ele é um presidente que fala o que pensa, fala de improviso e, uma hora ou outra, quem age dessa maneira corre um risco maior de errar na informação que está passando. Mas não acho que seja o caso de taxar como alguém que esteja repassando um fake news. Não acho que esse seja um fake news. Estamos conversando com o senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia. Agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, senador. Nós já vimos aí meses de CPI, já entrou em recesso, já voltou, já estendeu o prazo. O relator Renan Calheiros, que já tem um relatório pronto e parece que vai indiciar por curandeirismo e charlatanismo, presidente, na ausência de qualquer coisa mais material que tenha sido encontrado, virou o grande editor-chefe da imprensa brasileira e nada dessa CPI tratar dos bilionários recursos que foram para os estados e municípios. Nós podemos ter alguma esperança de que isso ainda vai acontecer ou realmente está fadado a virar esse palanque eleitoral para a oposição? Veja que os novos tempos acabam provocando situações, no mínimo, inusitadas, né? O fato de alguém não gostar de outro faz com que ele canonize alguém que antes apedrejou de maneira tão violenta, mas, enfim, são os novos tempos e as novas circunstâncias. Eu acho que o relator da CPI, com esse relatório que está sendo preparado, não vai trazer nenhuma surpresa, né? A única surpresa, talvez, para mim, seja o fato dele próprio
desfazer aquilo que estava fazendo ao longo dos últimos dias na CPI, né? Porque na falta de evidência, na falta de provas com relação a acusações graves que foram feitas, por exemplo, relacionada à questão da corrupção, porque eles apontam, falam, criam narrativas, mas fatos não têm, provas não têm. Aí vem com essa de enquadrar, de indiciar o presidente por curandeirismo, por charlatanismo, algo absolutamente fora de contexto, fora de propósito, algo grosseiro, algo maldoso e que não se sustenta diante dos fatos, das evidências. Mas é uma demonstração clara da fraqueza de conteúdo probatório no âmbito da CPI. Eu não tenho dúvida disso, Constantino. E, senador, como o senhor tem visto, o que tem sentido no Senado, conversando com outros senadores, sobre o movimento endossado pelo governo contra ministros do Supremo, a favor até do pedido de impeachment de pelo menos 2 deles? Adriano, eu acho que esse assim, veja, há tempos atrás nós tivemos aí um movimento em prol da CPI do Judiciário. E eu me posicionei contra, não assinei e fui contra naquele momento. Pelas mesmas razões que eu sou contra o presidente da República ser investigado numa CPI. Ele não pode ser investigado numa CPI, muito menos indiciado, como estão querendo fazer agora. Porque você tem aí uma violação clara à separação de poderes, à independência dos poderes. Você tem outros mecanismos para fazer essa investigação. O caminho próprio é justamente o processo de impedimento, é o impeachment. Você pode investigar o ministro do Supremo Tribunal Federal? Pode. Qual é o caminho? É um processo de impeachment. Eu acho que o Supremo está passando do ponto faz tempo. Jogar dentro das 4 linhas da Constituição não é uma obrigação apenas do presidente da República, é uma obrigação de todos, do presidente da República, dos chefes de poderes, do Congresso Nacional, o Judiciário e de todos aqueles que integram essas instituições. Fica parecendo que a obrigação de cumprir a Constituição Federal é apenas do presidente da República e não do Supremo. Eu nunca vi tempos tão difíceis como os atuais. Prisão de jornalistas, prisão abusiva, prisão ilegal, prisão inconstitucional, prisão de parlamentar no pleno exercício do mandato. E olha que não concordo com o que disse. Repudio muitas coisas que foram ditas por eles, mas eu tenho que defender as garantias constitucionais, apesar de discordar do que está falando. Eu não posso defender só porque me agrada, só porque acho que é a opinião correta. É uma garantia fundamental. Agora, o ex-deputado, presidente de um partido, preso também, e, ao que me parece, pelo que li da peça com pedido e depois da decisão, baseado, ancorado em crimes de opinião. Tempos difíceis, tempos tormentosos. É um risco muito grande. E eu não vejo aqui protestos veementes de instituições que no passado se posicionavam de forma muito firme, muito dura, mesmo discordando do conteúdo, mas fazendo a defesa de garantias constitucionais. Então, eu acho que, nesse momento, é preciso que quem está na praça do judiciário também tenha consciência de que estão passando do ponto, passando do limite, que, antes de tudo, antes de cobrar que os outros cumpram a Constituição, eles também têm que dar o exemplo e fazer cumprir. Senador, mais rapidamente, o senhor não concorda que são remotíssimas as chances de haver esse impedimento de um ministro do Supremo? Porque o próprio presidente do Senado já disse que não vai levar à frente a isso. Tiago, impeachment, seja do presidente da República ou seja de ministro do Supremo Tribunal Federal, depende de um ingrediente fundamental: povo na rua. Depende de ambiente político. Você não abre um processo de impeachment apenas por razões formais, toca, processa e julga. Depende, obviamente, desse ingrediente. Então, se não tem E olha que hoje há muitas críticas, há muitas mobilizações, a sociedade realmente tem se manifestado muito, inclusive cobrando isso, mas não acho que ainda seja o caso de você formar no Parlamento, no Senado, uma tendência de processamento e de julgamento disso. Agora, chegando o processo, chegando a representação, cabe ao presidente do Senado verificar os pressupostos. Se vai admitir ou não, é uma decisão que cabe a ele e posteriormente ao plenário. Senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza. Daqui a pouco a Jovem Pan acompanha também a sessão da CPI, que vai ouvir o auditor do TCU, Alexandre Marques. Obrigado, senador. Bom trabalho. Obrigado a você, Thiago, e toda a equipe.